Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, mais um dia especial, um tema que eu tenho adorado fazer, que é o review das lanchas da Scheffer Yachts. E hoje, um barco que é um sucesso de vendas. Que barco é esse, pai? Scheffer 510 GT. É uma queridinha do nosso estaleiro, devido a todas as acomodações que ela vai proporcionar para o proprietário. Então, a gente pode mostrar esse barco? Nós devemos, né? Podemos. Vocês vão reparar que é uma lancha de 51 pés, mas que na verdade ela vai concorrer aí com barcos de 60 para cima. Então nos acompanhe até o final desse vídeo e vocês vão entender bem os diferenciais a respeito desse barco. E já falando a respeito disso, não esqueçam de curtir esse conteúdo, se inscreverem no nosso canal e já compartilhar com os amigos. Primeiramente, nós estamos aqui na plataforma de popa, que vão os berços, né? São dois berços que o bote ou jet ski vai já entrar aqui nessa plataforma, que a gente até costuma chamar de praia particular, né? É uma praia privativa. Uma prainha também. Uma prainha privativa. Interessante que nós não temos, mais uma vez, as bordas são livres. Quando ela abaixa, quando ela submerge, ela forma uma escadinha de acesso ao interior, exatamente para essa sensação que você está citando de uma prainha. E também temos aqui uma área gourmet nesta embarcação. A Scheffer foi a primeira a trazer isso para os barcos, isso foi melhorando ano a ano, então vocês vão reparar que tem a altura perfeita, nós temos dos dois lados paióis que podem ser utilizados aqui como geleiras, ou até de repente uma como uma lixeira, outra como uma geleira. Então é um ambiente muito prático. Dois paióis na parte de baixo e aqui na lateral nós temos o acesso para um banheiro, tá? Então isso pode ser utilizado tanto para a parte de serviço, para a tripulação, quanto para os convidados em geral que estiver na embarcação e não desejem adentrar o barco para utilizá-lo. Sem dúvida. E aqui, como está falando, ou seja, com relação à qualidade da embarcação, a qualidade da confecção desse barco, como em todos os produtos produzidos pela Scheffer Yachts, são muito dedicados com a parte de segurança. Então, quando o João Paulo mostrou essa área gourmet, nós temos aqui, por exemplo, um corta-corrente, né? Caso essa churrasqueira, esse grill esteja ligado, né? E a pessoa esqueceu de desligar, o que vai acontecer? Você fecha isso daqui, tá? E vai cortar a energia, ao qual vai impedir com que tenhamos um princípio de incêndio, né? Nas laterais nós já temos os agulheiros para abastecimento. Reparem na qualidade, no cuidado deste cunho, um cunho retrátil, exatamente para não ficar incomodando nesse ambiente aonde nós transformamos, né, a Scheffer transformou em um ambiente de lazer da embarcação. Então isso é interessante, não ter nada fixo, e acho que a gente pode adentrar a embarcação, não é? Claro, sem dúvida. E dentro dessas disposições do casco, né, do projeto, né, nós novamente temos as mesmas características que faz parte do DNA da Scheffer Yachts, como por exemplo, aqui nós temos já a canaleta, né, para poder colocar um fechamento total, ou seja, se caso esteja chovendo, ou se for à noite para evitar o sereno, coloca-se o fechamento desde a parte do fly e ele desce reto, tá, até esse encosto aqui do banco. Então isso não vai deixar a pessoa que está sentada ficar uma corcunda, né, porque o fly nosso, ele tem uma extensão completa até o final do encosto do banco. Reparem também que nós não temos aqui nada de estrutura, essa área está totalmente em balanço, o que não
prejudica em nenhum momento a minha vista, então eu consigo ter vista integral aqui da embarcação. Ficou muito... Você já está dando risada porque você já está lembrando do apelido desses ferros. Você não gosta que eu falo que eu chamo isso de polidense, né? Você põe aqui ferro que você fica aqui, né, fazendo um malabarismo. Então, os nossos barcos não têm polidense. Nada contra o esporte. Mas aqui vocês vão começar a reparar que nós já temos um banco em L, né, que propicia bastante acomodação de espaço aqui. Então você consegue sentar nesta mesa, que é uma mesa grande, uma mesa ampla, com uma grande quantidade de pessoas. Eu poderia estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, uma na ponta, 5, 6, 7, até 7 pessoas sentadas numa mesa, numa área de uma praça de popa da Schaeffer 510 GT. E olha que interessante, você acabou de sentar à mesa e olha a passagem que você tem atrás de você. Olha, antes de entrar na área de cabine, né? Sem ingressar a embarcação. Então, eu acho bem interessante isso, porque ao mesmo tempo que não é exagerado, é algo que é muito bom, é prático, já nasceu desta forma, né? Sem dúvida. Eu, inclusive, aqui estou admirando, né, a qualidade desta mesa, porque aqui o comprador ele tem algumas opções, tá? Ele pode escolher o tipo de acabamento da mesa, né? Até com madeiras, né? Essa peça aqui, para o meu gosto, né, tá muito refinado, né? Tá bem interessante e prático, né? Para você fazer uma higienização. Neste barco, nós temos também o terceiro comando, tá? Para facilitar em uma manobra. É uma lancha que, na verdade, nós não precisaríamos ter um marinheiro embarcado, né? O próprio proprietário ele poderia fazer a condução desse barco, porque nós temos aqui o sistema IPS, é o sistema de joystick, o barco ele vai andar de lado, mas claro, também se quiser um conforto a mais, quiser uma ajuda nesse processo, o marinheiro com certeza vai agregar nesse processo também. Mas esse terceiro comando, isso não é comum em barcos desse porte, né? Isso geralmente é mais encontrado nas lanchas de 70 pés para diante, né? Então nós temos nesses nossos modelos, a partir da Schaeffer 510 GT, nós já temos esse terceiro comando, que ele também será nesse posicionamento caso o propulsor do barco, seja por escolha do comprador, não com o IPS, né? Porque o sistema IPS, nós já falamos em vídeos anteriores. Vou deixar no card aqui para vocês, caso queiram ver. Que é um sistema que você consegue pilotar pelo joystick, ou seja, a parte de manobra, né? E no sistema eixo pé de galinha, que também este barco comporta o sistema de eixo pé de galinha, nós teríamos aqui os manetes, tá? Para poder fazer o acionamento dos motores, juntamente também com o bow thrust e o stern thrust. Ou seja, então o barco vai conseguir ter as mesmas manobras com o sistema de joystick, mas também com a escolha do eixo pé de galinha. Perfeito, perfeito. Aqui nós temos todos os acionamentos na lateral para fazer a descida de plataforma de popa. E tem um item aqui bem interessante, né, pai? Que na verdade seria o acionamento para este ambiente ao meu lado, que é a varanda da embarcação. Esse item que na verdade era a borda do barco e que se transformou numa área de utilização da embarcação, né? Você amplia o espaço do barco para que na verdade você consiga ter mais pessoas nessa praça de popa de uma forma confortável. Então aí nós conseguiríamos ter até 2 cadeiras nesse ambiente e aproveitar aqui um final de tarde, um momento agradável, como eu estava citando dos controles. Por quê? Porque este item ele tem um acionamento hidráulico, então eu não vou ter que puxar isso aqui com a mão, nada do tipo, eu vou acioná-lo e ele subirá. Agora, é interessante vocês repararem também no pé direito deste ambiente, porque eu tenho 1,80 m, eu tenho que esticar a mão aqui para conseguir chegar até o teto. Isso não é comum quando a gente fala de uma embarcação, tá? Então é mais um item que agrega quando a gente fala a respeito da Schaeffer 510 GT. Quando você mostrou, inclusive, a amplitude, né, ou seja, a altura que nós temos aqui, chama atenção o acabamento, né? Porque nós temos um acabamento aqui extremamente refinado
é em fibra, muito bem laminado, uma peça muito bonita, já com uma iluminação que realmente atende perfeitamente essa área aqui, deixando, né, uma forma agradável no período noturno. E agora também neste modelo da Schaefer 510 GT, onde o João Paulo já mostrou que tem ali o banheiro para o marinheiro, com a parte de entrada externa. Nos modelos anteriores, o acesso ao banheiro para o marinheiro era neste espaço. E hoje aqui nós temos uma geleira, tá? Que essa geleira está enorme, cabe muita bebida aqui, né? Então, hoje estamos usando essa acomodação para essa geleira. Interessante que nós temos nesse barco uma escada flutuante com 3 folhas de porta. Então, apesar de ser uma escada flutuante, é interessante porque nós temos uma ampla visibilidade, nada atrapalha os olhos. Então, quando eu jogo todas as folhas para o lado, mesmo nesse ambiente interno, eu tenho uma visão 360 graus da embarcação, sem perder nada, né? E já dá para ver, só pelo posicionamento do meu pai, que é uma escada confortável. É uma ergonometria muito boa, né? Não é aquela escada de pedreiro, aquela escada de pintor, né? Então, uma escada que, poxa, me permite subir de uma forma segura, né? Que é algo que a gente tem que levar em consideração na construção do barco, né? A engenharia, mais uma vez, acertando, né? As suas peças. Agora, ingressando a lancha, nós começamos a ter aqui uma sala extremamente espaçosa, com um sofá que vocês estão vendo aqui, acompanhando a gente. É um sofá, é um ar-condicionado. Um ar-condicionado, né? Essa mesa ela amplia, né? Eu tenho aqui essa mesa, muito bom, hein? Quando você entrou aqui, eu não vou sair. Não resistiu. Não resisti. Então aqui esse ambiente com ar-condicionado, né? Se fechar a porta, totalmente envidraçado, a gente consegue estar integrado com a parte externa e no conforto do ar-condicionado. E a turma ali do churrasco continua ali também, né, fazendo as suas reuniões, né? Há uma integração, nós não temos aqui aquelas divisões de anteparas. Então a cozinha, já vou mostrar para vocês, fica aqui na lateral. Nós temos esse sofá bem amplo, esse sofá é um sofá com 2,5 metros de comprimento. Então isso chama a atenção, porque não é comum, quando você fala de um barco, você tem um sofá com 2,5 metros de extensão, é um sofá grande, né? É maior do que seria uma cama praticamente de uma casa. E isso já nos remete à parte nossa aqui de cozinha, porque ela é muito prática, ela é muito integrada. Esse barco ele integra totalmente a área interna com a área externa, através aqui dessa bancada, que ela fica totalmente embutida, de um modo que quem olha não sabe o que é. Mas abaixo desse tampo muito bem feito de compensado naval, mas com esse acabamento em laca, ele esconde um tampo de Silestone, que deixa aqui uma cozinha totalmente montada, uma cozinha ampla, com áreas para corte, para preparo, rebaixo para a área molhada da pia. Mais uma, você adora essas torneiras que elas acabam mudando de posição, né, para que você possa fechá-las, as dobráveis, né? Eu adoro por causa da qualidade, né? Você nota que é uma torneira que tem uma qualidade, né, compatível com o restante do mobiliário, né? Então, é algo que um proprietário que faça a escolha pelo nosso barco, ele merece, né? Ele merece essa qualidade dos materiais, né? Então, aqui, por exemplo, para que segure as panelas, né? Então, isso aqui são pontos para ajustar, para que as panelas, mesmo com o barco balançando, elas não saiam do local, né? Temos aqui também, como o João Paulo já falou, que aqui compensado naval, na parte nossa de laqueado. Então, na fábrica nós temos a parte das cabines de pintura, que fazem essas peças se tornarem realmente algo diferenciado e muito bem acabado. E escondido nesse móvel
Vamos lá? Me ajuda? Aqui nós temos as geladeiras, né? Uma geladeira, e no caso desse proprietário, ele pediu uma cervejeira, o que acaba funcionando muito bem como cervejeira e também como um freezer. Né? Exatamente. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Por que a geladeira não é uma geladeira da vertical, né? É uma geladeira, elas são baixas, que é exatamente para não tirar a visão, né? A preocupação com os nossos engenheiros é em manter a parte envidraçada a maior possível. Então, se nós tivéssemos aqui uma geladeira vertical, nós teríamos uma obstrução dessa área nobre, né? Que você está vendo todo o ambiente maravilhoso, que é a parte onde o barco está parado. A parte de marcenaria, ela é primorosa. Todos os móveis são cortados em CNC, uma preocupação muito grande com o aproveitamento. Então, isso ocorre em todas as gavetas da embarcação, todas com amortecimento. É tudo muito bem pensado para a utilização desta embarcação. A televisão, ela fica bem ao canto para não atrapalhar essa vista que você mencionou agora há pouco, tá? E aqui ao lado eu ainda tenho um forno e micro-ondas, que também não é comum, né? Normalmente você tem só o micro-ondas ou tem que ter os dois aparelhos. Aqui não. Nós pegamos um aparelho só, para quê? Para diminuir os espaços e a gente ter mais áreas de armazenamento dentro da embarcação. Agora, comandante, vou te convidar para o seu ambiente, onde você se sente mais à vontade. Então aqui nós temos, olha, um posicionamento muito propício para uma navegação confortável. Eu estou aqui com o assento numa parte mais elevada. Eu posso, inclusive, regular esse assento, posso colocar esse assento mais abaixo, de forma que eu fico aqui, tá? Uma navegação mais longa, tá? Um dia que esteja frio, que esteja chuvoso, tal, não quero navegar na parte superior. Esse modelo da Schaefer Yachts é um modelo que também permite com que você navegue na parte interna do barco, porque nós temos, inclusive, uma irmã desse modelo, que é um modelo que é Sport, tá? E o modelo Sport, ela não tem o comando superior, não tem o fly. E o posicionamento é o mesmo aqui. Então, o que acontece? Num dia, durante uma navegação noturna, ou num mar um pouco mais picado, né? Nós teremos a visão perfeita para fazer uma navegação segura, né? Então nós temos esse painel totalmente revestido em couro, né? Isso é também um padrão nos meus barcos da Schaefer Yachts, né? Desde o pega-mão aqui, olha, essa peça é em couro, tá? Nós temos as botoeiras de forma prática, né? Que estão posicionadas como num veículo, né? Você tem para cada lado, né, você tem um conjunto de funções, né? Temos também aqui um vidro elétrico, aqui por boreste, né? Nós temos aqui um outro vidro elétrico por bombordo, com os acionamentos, né? Então, um vidro rápido, um vidro com fácil acesso, tá? Não é aquela vigiazinha que é só para falar oi, né? Isso aqui você tem acesso realmente, tanto de um bordo como do outro, e um acionamento, tá, elétrico, né? Aí nós temos também o para-brisa, não tem coluna, né? Nós temos isso, é algo, né, fundamental, que às vezes as pessoas não percebem, né? Então, um para-brisa com essa amplitude, né, com os limpadores para-brisa que tem os esguichos, né? Então você tem aqui um conforto pleno. E o detalhe, né? O ar-condicionado, isso é bem interessante, né? Porque aqui num dia, inclusive quando estiver chuvoso, se for um dia que, dependendo da temperatura, isso impede com que os vidros embacem. Isso é bem interessante, porque, pessoal, essa lancha tem 4,36 metros de boca. Então nós estamos falando de um vidro de quase 4 metros de extensão. É um barco que ele é de fibra, ele é maleável, ele tem uma certa maleabilidade, e
nós já temos isso há bastante tempo, né? Desde as antigas Phantom 50, e nós não temos histórico de problema, né? Então, chama bastante atenção o que isso agrega para a embarcação. Tá, então vamos parar de falar, que o pessoal daqui a pouco sai fora do vídeo e vamos mostrar para eles aqui o que mudou completamente quando a gente fala dos projetos, porque é a parte de baixo. Venham conosco. Bom, pessoal, então aqui me posicionando a Boreste, entrando na primeira porta a Boreste, nós chegamos na cabine de Boreste dessa embarcação. Muito interessante porque eu tenho duas camas laterais, tá? Um quarto com um excepcional pé direito, acabamento primoroso, ele é o mesmo que se segue por toda a embarcação. Nessas camas eu consigo colocar um complemento no meio e ela vira cama de casal, tá? Agora, por que a gente sempre chama a atenção com relação a isso? Porque em barcos desse porte, em barcos menores do que 60 pés, o pessoal vai acabar optando pela questão de beliche, citando um camarote como beliche. E só compra barco com beliche quem nunca dormiu numa beliche. Porque eu faço um desafio para vocês. Abandonem seu quarto principal e vá dormir na cama superior de uma beliche. E durma a noite inteira sem ser num pier de uma marina, num local aonde ele esteja. Pode ser um local abrigado, vocês vão entender o que eu estou falando, tá? Mas, ou seja, nós temos aqui uma boa cama. Eu, como de praxe, com 1,80 m, vou deitar aqui para entender a questão do tamanho. Ó, vocês podem ver que é uma cama bem confortável. Tem uma televisão que atende muito bem aqui à vista para as duas camas. Até o momento de deitar, vocês observam que eu faço esse processo todo de pé. Tem aqui ainda mais um armário, a minha lateral, tá? E quando a gente acha que acabou, para variar, tem mais. E entrando aqui neste ambiente, nós temos um banheiro, ou seja, é uma suíte. Eu tenho aqui um box redondo com um bom pé direito, tucha ao meu lado. A partir do momento que eu giro, eu ganho ainda mais um pouco de espaço. Aqui tudo é bem feito pensando no quê? Para que a gente não tenha problemas no futuro com relação à umidade, com relação à água, ou seja, tudo tem um tratamento especial para a água, tá? Aqui eu ainda tenho armários aéreos dos dois lados, uma pia confortável que está atrás desta porta, tá? WC elétrico, e reparem que eu não tenho desníveis, tá? Então o banheiro ele acaba ganhando espaço, ele não fica um banheiro claustrofóbico, aonde na verdade eu teria só o espacinho do vaso, aí eu tenho que mudar de ambiente, descer um degrau ou subir um degrau, não faz sentido, né? Então é um banheiro que é muito confortável. Estou aqui, inclusive, preparado aqui para mostrar para vocês a questão dos acabamentos, né? Veja bem, os acabamentos que a Scheffer Yachts está produzindo é uma coisa primorosa, como toda hora eu demonstro. Olha o acabamento, olha as dobradiças, olha essa questão aqui do nosso laqueado, né? O revestimento. Então são detalhes que nós temos que sempre levar em consideração, porque aqui nós estamos tendo um valor agregado que um comprador, o proprietário de um barco merece. Outra coisa, quando o João Paulo entrou aqui, foi para o banheiro, entrou no quarto, deitou na cama, eu estou aqui agora no corredor, é tudo um único plano, eu não tenho aqui degrau, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês o outro camarote, que é o camarote VIP. Temos aqui uma cama de casal, nós temos um pé direito bem generoso, nós temos os acabamentos, né, dos móveis também com a mesma qualidade, tudo laqueado, tá? Com armários aéreos, né? E todos eles com a proteção para que os objetos não caiam, né? Imagina quando você vai abrir o armário, o barco balançou, cai tudo, né? Então a preocupação é para que tenhamos toda a praticidade e segurança a bordo. Voltamos a salientar sobre o revestimento, né? Nós temos aqui revestimentos, todos eles aqui feitos em couro, em material anti-chama,
material que inclusive pode ser escolhido pelo proprietário, né? A questão de cor, né? Temos aqui também o mesmo plano deste camarote de onde eu vim lá do corredor, né? Temos aqui os armários, né? Temos um armário aqui por bombordo, tem uma TV, né? Uma TV aqui que dá plenamente para assistir aqui quem estiver deitado, né? E temos aqui um banheiro, que esse banheiro é o que pode possibilitar você fazer uma suíte, ou seja, porque esse banheiro é um banheiro que é compartilhado. Então, quando ele fechar a porta de acesso pelo corredor, então fica um banheiro privativo para essa suíte VIP. Então, portanto, nós temos já um camarote que é uma suíte, que o João Paulo mostrou, com um banheiro, e agora ele vai mostrar o segundo banheiro, que é o que transforma essa cabine em uma suíte. Vamos lá? Eu acabei de entrar pela porta que fica no corredor e vocês vão reparar que é um banheiro muito similar ao outro, muda a posição do vaso, mas nós temos as mesmas premissas. Armários aéreos com a proteção para que nada caia, temos armários aqui embaixo da pia, uma pia de extremo bom gosto, os móveis laqueados, com laminado, mas tudo com a proteção, porque sabe-se que é um banheiro e na verdade é um local que será úmido. Então aqui, nós temos aqui um box, o box também tem aquela mesma função do outro, ele é arredondado, eu consigo fechá-lo, a partir do momento que eu fecho eu ganho um pouco mais de espaço e é muito confortável para a utilização. Lembrando que aqui nós estamos no segundo banheiro da embarcação. Bom, então aqui saindo do banheiro, pai, e aí? Então aqui nós estamos no corredor, aqui justamente, aqui, né? E o que mais nós temos para poder... Tem mais barco? Olha só! Nossa, olha aqui, que bacana! Aqui pessoal, é o camarote principal, a Suite Master, mas reparem, eu tenho 1,80 m de altura, eu entrei no camarote sem ter que abaixar a cabeça e agora ó, eu consigo andar em volta desse camarote sem ter que fazê-lo, tá? Ó, então mesmo aqui ó, na frente da cama eu não preciso abaixar a cabeça para ter o acesso à cama principal desse barco. E aqui no caso, ou seja, onde eu estou, né, que é o local que você sentado, você tem uma altura aqui pro teto, né? Então é o local que você vai justamente se posicionar para deitar, né? Então é um local extremamente confortável, né? Eu vou até deitar aqui para que a pessoa possa ver, tá? Eu tenho aqui a condição de estar com conforto, né? Deitado, uma cama com uma boa largura, tá? E eu tenho inclusive a visão dos dois bordos, tá? Que isso é uma suíte de meia nau, né? E vou ter aqui o conforto também, uma televisão, muitos armários, né? Olha a quantidade de armários, de gavetas que nós temos nesse ambiente, tá? Todas elas, como o João Paulo já falou, com amortecimento, tudo laqueado, tá? Nós temos aqui os nossos carpetes, não são fixos, tá? Em todos os barcos da linha da Schaeffer, são carpetes que são móveis, né? Então, no caso, não é colado no piso, que isso facilita muito a manutenção, a higienização e até a troca, né? Então, não é aquela coisa colada que fica aquele carpete depois cheirando mofo, cheirando mal. Vocês reparam que mesmo quando meu pai deitou, nós tínhamos aqui em torno de mais um palmo aberto, então, particularmente aí, mais 20 centímetros de espaço. Ele tem 1,70 m de altura, então uma cama bem confortável. Ela é centralizada, tá? E assim, para vocês não perderem as contas, nós já mostramos 2 camarotes, aqui é o terceiro. Então é um barco de 51 pés com 3 suítes. 3 suítes. Tá? E a principal, a meia nau, tá? Com a cama centralizada na posição correta. Nós já fizemos um vídeo sobre cabine meia nau. Vou deixar aqui para vocês no card, mas chama a atenção porque aqui eu também tenho todas as premissas boas a respeito de um camarote como esse. Eu tenho um bom pé direito, pelo menos aqui em 75% desta cama, né, ao redor desta cama.
No outro lado, quando você ficou sentado, a gente repara que é muito fácil, é muito prático, é longe de pensar em bater a cabeça, os armários estão à mão, então realmente é um camarote primoroso. E tem esse sofá, né, que também não deixa de ser um ponto. Inclusive nós temos um cliente que nós providenciamos um berço, né, ou seja, foi um berço para a nenê dele, que agora eu acho que já deve estar ocupando quase mais de meio sofá, né? É um sofá muito confortável que serviria como cama, até porque esse encosto aqui que vocês estão vendo, ele é fácil de ser retirado. E a partir do momento que eu o retiro, eu aumento a profundidade aqui dele. Então, serviria como uma cama aqui para uma criança de até 12, 13 anos. Aqui. Mas você que gosta de deitar na cama dos barcos, né, que está dizendo aqui, ó, não deite, não sente e tal. É o senhor que está deitado. Então, vamos ver qual é o tamanho dessa cama, olha lá. O pior é que eu tenho 1,80, eu diria que ela tem praticamente isso, 1,75 mais ou menos. Então, eu falei de uma criança de 12, 13 anos, mas não. Até uma pessoa de 1,70, 1,65, ela vai atender bem. Tá vendo? Uma criança hoje do teu tamanho, né? Ah, isso foi um elogio. Já tô começando a ter cabelo branco, você pode me chamar de criança. Mas a netinha cabe aí, ó. Né? Já cabe. Aqui do lado nós temos um armário. Chama a atenção o recorte no armário, que também segue toda a linha da Schaefer, o entalhe do puxador. É tudo muito bem feito, o recorte da televisão, como você citou, né? Aqui nós temos vista dos dois lados. Esse barco tem 4,36 m de boca e esses 4,36 m são totalmente aproveitados neste camarote. Então é um ambiente que muitos apartamentos aí não tem um quarto com este tamanho. Então eu tenho aqui esse banheiro, tá? Que é um banheiro amplo, que eu tenho condição de movimentar aqui plenamente, né? Então, eu tenho aqui um bacio, ducha higiênica, tá? Temos aqui uma pia, né? Temos a parte de armário, né? Tenho uma vigia com uma ventilação natural, tenho os armários aéreos, tá? Com a mesma praticidade dos quartos, tá? E tem o box, que aqui no caso eu posso entrar aqui, tá? Como toda hora eu menciono, eu tenho 1,70 m, mas isso daqui comporta uma pessoa com até em torno, eu acho que de 1,90 m, com a porta, tá? De vidro. Eu fecho, tenho uma ducha, tá? Então é um box que me permite fazer aqui o banho perfeitamente, tá? Então, aqui eu tenho um misturador, né? Então, água quente, fria. Observe também, eu entrei, né? Nós temos aqui tudo um piso único, nós não temos aqui degraus assim que aqueles degraus que você se machuca, né? Ao transitar, tá? É um degrau bem suave, uma pequena elevação, tá? E com os drenos adequados para que justamente você não tenha todo esse ambiente aqui molhado, né? Aqui o que? A água do box fica no box. Então você vai ter um uso pleno desse ambiente. Então esse é o banheiro da Suite Master da Schaefer 510. Então agora nós temos novamente aqui o acesso ao salão, né? E vamos apresentar para vocês a parte de fly, né? A parte superior da embarcação. Como eu já tinha falado anteriormente, o acesso à escada é uma escada bem favorável, né, na movimentação, pela ergonometria. Então vamos lá, João Paulo? Vamos. Então aqui, subindo no fly da Schaefer 510 GT, nós observamos mais um banco em L, né? Um banco muito grande, muito confortável. Também seguindo aquele mesmo padrão da marca, aonde nós conseguimos abri-lo com fácil acesso, com dobradiça de inox. Todos eles têm isso. Tem um chanfrado na frente, exatamente para você não esbarrar o pé e te proporcionar maior conforto. Há uma preocupação, todos os assentos da Schaefer, há uma preocupação com a densidade, então as almofadas, elas têm densidades diferentes na sua construção para exatamente proporcionar um maior conforto.
para quem esteja utilizando. Uma mesa seguindo aquele mesmo padrão marmorizado que nós vimos na parte de baixo. E aqui ao fundo nós ainda temos um ice maker. E à sua frente, o que está aí, pai? Aqui eu tenho um console, que eu tenho uma pia, novamente com aquela torneira, né, bonita, dobrável. Tenho aqui uma geleira, tá? E aqui embaixo da pia uma lixeira, tá? Então tudo pensado, tá, para que quem estiver aqui no Fly tenha um conforto, não precisa ficar subindo e descendo para pegar alguma bebida, algum pertence, né? E aqui ao lado nós temos aqui a posição de comando. Como você já mostrou de baixo, agora eu vou me sentir à vontade aqui de tomar esse posto. Com tudo à mão, novamente, as botoeiras com as suas divisões em grupo, rádio VHF com fácil acesso, o comando eu tenho ajuste de altura, as telas GPS, que na realidade isso é um item que nós podemos configurá-lo, então nós podemos aumentar ou diminuir essas telas e até mudar de repente algum tipo de disposição aqui. Comando do farolzinho ET, que nesse caso foi um pedido do proprietário desse barco. Farolzinho ET que nós chamamos é o farolzinho automático, que nós podemos mudar a posição dele. Então é tudo muito bom. E no Fly, assim, para quem pilota do Fly é difícil pilotar embaixo, é realmente só numa situação extrema, numa situação de frio, numa navegação de percurso, porque a visibilidade aqui, ela muda completamente. Tô vendo que você já está curtindo aí um pouquinho, né, pai? Eu estou curtindo aqui e estou vendo os detalhes, né? Porque você foi até o final do Fly, veio até o posicionamento de comando e, novamente, não tem degrau. Nenhum degrau, totalmente na sombra, porque eu particularmente não gosto de sol, então gosto de sol, mas gosto só de apreciá-lo, né? Não de tomar sol, né? E aqui nós temos uma capota bem grande, sem degraus, então é uma utilização muito confortável no Fly desse barco. E é uma embarcação que, veja bem, esse teto com esse toldo, ele é muito versátil, né? Porque em locais em que a marina tenha um pé direito limitado, né? Então você consegue, ao abaixar esse toldo, com que a marina que você tem preferência possa armazenar um barco como esse. Mas, inclusive, geralmente, quem não tem essa necessidade, esse toldo fica montado constantemente, tá? É um toldo que eu já fiz algumas navegações de Florianópolis para São Paulo, do Guarujá para Angra dos Reis, e o toldo montado o tempo todo, né? E ele tem um pé direito, assim, bem generoso, né? Um pé direito bem generoso. Acabei de levantar, ó, você pode ver que tem mais de 2 metros de pé direito. E tem a possibilidade de ter nós já fornecemos com o fechamento, né? O fechamento que fecha toda essa área e que, no caso de chuva, de sereno, ou quando você tiver com o barco parado numa marina, você vai ter todo esse ambiente também totalmente fechado, que você tem esse conforto, né? Esse solário ao lado, bem interessante, né? A integração. E, pai, eu acho que agora é o momento que nós podemos navegar, né? Podemos navegar, né? Eu sei que é um barco que você gosta de navegar com ele. Isso é fantástico. Navegar, né? Porque navegar é bom demais. Navegar é saudável. Navegar é preciso. Pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se não fizeram ainda, não esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso canal. E muito obrigado e até a próxima.